Vítima inundação em Jacova Lima, lá de cima apoio Russi governo. Chefe de delegação ASEAN aprecia a instalação em Yemen. China usa o NATO para esforço a destruir a Ásia-Pacífico. Bem-vindo ao Jornal Nacional. Comunidade afetada por inundação em município Jacova Lima se dá o máximo apoio ao governo. Comunidade Aldeia Loro Holoo, suku Suai Loro, pos administrativo Suai Vila, foi afeta inundação e a semana kotuk, mas bem se dá apoio ao governo. La osdet sasang necessidade básica, mas bem atendimento saúde balabarik, inclui ferik siramos laiha. O governo lá pernah foi apoio, só que a mim be simu be ida be perberu be ne hosi be abosanana mak fo amina. Fo maskila fo tokaram moso ami contente tamba saida ne fo netikil idoro ba ami simu netik iha ami parte Suai Loro aldia loro ho aldia loo mani ikun ho be akar larang. Hosi saudi ne inda at mai tau matamba ami pobu Suai Loro ne tomak moso la iha. Aldia ru ane iha mai be la iha emidat mai sal basila sa. Ane sal atu mai be fo be ane sa aimoru rumah ka saida rumah kala iha. Hosi saudi la mai tau matan ihne kedas. Virgilio Smith nebe representa líder nasional Kaira Lasanana Guzmão hateten, sasan hirakne mai husi líder nasional Kaira Lasanana Guzmão, mas que sei halo serviço ya railior, mai besanana orienta na fatin equipa ho difo apoio ba comunidade afetado sira. Ne abonana aruka mai ajuda imi la oze atu fo tomtomak, nega tuir kibit seda maka bele fo lore mai ajuda imi, nega nebe ama represente imi hotu a me entrega for supermi mina policial rua balavar deficiente na rua ho susubem balavar sira. Inundação nebe acontece a lorong ton lulu fulan junho liuba extra comunidade Sirne Uma notos Jimmy Fernandes Juvel da Costa GMN. Comunidade Aldeia Ruaya suku Suai Loro no Loo posto Suai Vila agradece líder nasional Kaira Lasanana Guzmão Nietulong. Hafoi inundação nebe acontece em lorong ton lulu fulan junho fundalais e a suku Suai Loro, posto administrativo Suai Vila, município Jacova Lima, obriga vítima sira tem que halaisai husi helafatin ho disalvaan. Mas que não é parte competente sira se dá o for apoio ba vítima inundação sira, hareba situação ne, líder nacional Kaira Lasanana Guzmão orienta ne equipa ho di for ajuda ba vítima hirakne. Comunidade afetada sira agradece ba Kaira Lasanana Guzmão ne larang luak, nebe Virgilio Smith representa ho di for hela ajuda ba vítima sira. Sira hanu netik ami bele tau matamba ami fonetik fos kilo ida rua ba ami lori mai iha ami Suai Loro ne ho mina supermi sir lori men ho susuben au fo obrigado barak pasira tamba sir ne dia mak sir lori be fos to mai iha ami Suai Loro ne contenti baita botira be abonana ami susar motasae be bantuan botira fo ami fo loto moso ami simu de simu ho di 5 rua simu ho di contenti po abonana hadomi ami tambah udan extra kaminya sasan ihatos laran depois uma ami obrigado barak. Comunidade afetada husi Aldeia Loro no Loo hamutuk atus rua hitulung resensia, komposto husi mane ikun ho akar laran hamutuk atus sida ron resenvalu, inclui Aldeia Holba hamutuk 5. Apoio nebe líder nasional Nefo Hanesan, Fos, Supermi, Susuben, no Esponja Balabarik Sira, Jimmy Fernandes, Juvel da Costa, GMN. Delegação ASEAN aprecia a existência GMN, também contribuiu para o desenvolvimento Timor-Leste. No dar mídia privada de Timor-Leste, GMN retanfiar a tossimo visita a delegação ASEAN Nian, no dar parte da preparação Timor-Leste a dereba ASEAN. GMN é papel importante onde contribui para o desenvolvimento nacional, liu husi no serviço hanesan média. E a visita quinta-feira, delegação missão exploratório da comunidade sociocultural Rússia-ASEAN aprecia a instalação GMN. Roninia cobertura território nacional, Sudeste Asiático, na nação Balon e Ásia Pacífica, GMN oferece programa Sira Holian Oficial Timor-Leste, no programa Balon Holian Inglês.
Durante a visita, chefe de delegação ASEAN de Camboli reconhece no sente impressionado com o progresso e desenvolvimento Timor-Leste e a área de comunicação social. Equipa cobertura, GMN. Chefe de delegação ASEAN HTT, banhira visita GMN, Hanessa visita facilidade IDA e a nação desenvolvido IDA. Durante a visita oracida ao benefício da facilidade GMN Bebora, chefe de delegação Comunidade Pilar Sociocultural ASEAN de Camboli, a equipa ratou saída maxira areia GMN, leutia sira na expectativa, honune sira sindicato que sira e ela facilidade ida e a nação desenvolvido ida. E a visita, ato avalia prontidão técnica timor-lestenian e a área sociocultural, delegação de Moscou alia com a importância papel GMN para processo de adesão Timor-Leste ASEAN. The first one, as I mentioned, is beyond our expectation before we came here. The second one, when we enter your station, especially when we enter this room, we feel like we are in the developed world. It's so modern. The facility. And my third impression, your work, your achievement play an integral part for Timor-Leste ASEAN Chairmanship application. You know, this kind of private sector contribution to the country is very important. To be part of ASEAN, there are certain requirements, level of requirement, and also level of degrees of facility. Then this media group play an integral role. One of the integral roles for Timor-Leste application for the accession to ASEAN membership. Presidente do Conselho de Administração GMN, Jorge Manuel de Araújo Serrano, e a apresentação da delegação HTT Katak, setor média e Timor-Leste, esforça macas a fornecer informação nelais, credível, no rigor da sociedade. Primeiro, beita não é esse privilégio, né? O governo e o Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação será o contato a fazer na visita ASEAN, né? Essa setor privado, mas GMN. Eu estarei com a tem facilidade média Timor, televisão, rádio, né? E traz a equipa não toma mais, equipa não é mais halo sondagem, vai ter a preparação, facilidades da ASEAN, né? E a única esforço no estado halo governo e tem político do halo e tem que apoio, né? Então pronto, não ser mais se a relação que se visita, né? Ser na delegação toma, ou ser líder delegação, ser outro, for apreciação baita. Hari aussi tem equipamentos e tem maneira de sama que halo notícias sira perguntas questões ser foto e te consegue responder outro no mostra mais tem estudos né onde que tu ser outra aprecia kata kita ia passo balo ia oin compara ao moço rival balo né portanto tem oin ser maculia losita maculia portanto bahau ida né esse privilégio ida esforço bita halo parte do setor privado nas Timor e halo ajuda mos desenvolvimento da raida né e de área de comunicação e também mos a tu foto noin pauing a também rola parte e a comunidade bota da ASEAN né. Delegação ASEAN to edifício GMN e a hora estucuhat lorocrai no cimo o presidente do Conselho de Administração GMN no diretor Sira GMN nian. Entretanto, missão a liber facto sua delegação né a hui lorong neng no seremata lorong sia fulang julho tinang né. Vanessa Cunha Alves, Aniceto Leite, GMN. Governo hahu halo levantamento dados ba vítima inundação e a Costa Sul. Primeiro-Ministro Taur Matanrua Kateten, Governo Lihusi Secretaria Estado Proteção Civil, hahu halona levantamento dados ba vítima sira inundação e a Costa Sul, Foindalais e a município Los Palos, Viqueque, Manufai no Covalima. Sefi governo ha foi no encontro o presidente da República José Ramos Horta e Palácio Presidencial Hateten Katek, governo serviço macas foi assistência ba vítima sira, nomos hadia infraestrutura sira nebe hetang estragos, husi inundação. Desastres naturais, nebe setor sira tene e Los Palos, Viqueque,
Same, Suai, nebe afeta a população, basic família, atusia e que se continua o levantamento para dalam saída maka ita bela apoiesira. Bom, dados provisórios ita ia atusia. E tolulu res família tolulu res maka darone evacuar. Mas bem, ne provisório de ita sira que dados final. Se o secretário de Estado sai lá, no ministério sira moça elementos sira e o município sira moça sai para o levantamento para relolos ita a população hira maka afetado para depois também mobilizar recursos para apoiar sira. E dalam rua, né? Nesse ita pode ser até né, ida maka apoio família sira. Ida selo maka apoio vai ou insama maka halo reparação ba danos físicos sira, estradas e nebeat. Dados provisórios nebe governo iha umakain quase atusia mak afetado husi desastres naturais. Aderito Ximenes, Benguinda Ximenes, GMN. Nação membro ASEAN recomenda assunto rua ba Timor-Leste. Vice-Ministra Solidariedade Social no Inclusão, Signi Chandrawati Verdial Haktuir, liu se encontro entre delegação Rusi ASEAN, o Ministério Solidariedade Social no Inclusão, nação membro ASEAN Sira, recomenda a Timor-Leste atuhalo ajustamento estrutura institucional no atuhalo ajustamento técnica e setor agricultura. Governante ne informa, nação membro Barak aprecia a apresentação nebe governo Timor-Leste apresenta, liga sociocultura e a Timor-Leste. Ita forneceu a resposta balo, nebe que clarifica se a dúvida sira balo, sira contente, não mostra to sira a apreciação kata sira reta informação lugo que da ita. A estrutura da instituição sira o recomenda e a área rua, nebe que ita precisa atuar o reajustamento, o ita toma nota a área sira nebe que sira recomenda, sira fazemos sira experiência balo, por exemplo, nessa nação Camboja, sira outro livro se história, livro se processo fundo moça nessa ita, não mostra faz essa experiência, ou insa sira bele acelera sira no desenvolvimento sira na laudia. Iha área ida liga para agricultura nian, sira hakarak para ita halo reajustamento ituan, nebe o técnico sira depois sei halo reajustamento ne recomendação que sira for liga ali para parte técnica. Além de diretora-geral do assunto ASEAN, Milena Rangel afirma a FOINMNEC apresenta progresso e preparação para adesão no Timor-Leste mos retan recomendação. Atos setorais ASEANian, serviço direto ao Ministério nebe relevante ao sociocultura. A apresentação, onde está colheu a cooperação internacional, cooperação e a área regional, e a liu o países sudeste asiático sira. Vai ter a preparação para a adesão à ASEAN. E estamos a explicar bastante desafios saída, mas horas neta se enfrenta, não mostra oportunidades para o ensaio e também ajusta sambalo, alinhamento balo uma larang para bele cabe ser a região. Uso basira para se a colaboração liutan não é só o líder sociocultural sira, mas bem mostra entidades setoriais nebe que existe a ASEAN comunidade sociocultural niang atau serviço hamutuk ho itane linhas ministeriais sira ita bora corresponding ministries ba ASCC ASEAN Social Cultural Community. Nação membro ASEAN da daune hamutuk sanulu hanesan Indonésia, Malásia, Singapura, Tailândia, Brunei, Cambodia, Vietnam, Filipina, Laos, no Myanmar. Fátima Pereira, Tito Silva, GMN. Primeiro-ministro russo equipa guarda municipal labele halo agressão físico hasoro vendedor sira iha dalang nining. Chefe governo taur matan rua kato apelu ne relaciona ho atuação guarda municipal município dili ba vendedor sira nebe halau negócio iha area Komoro iha sestane. Chefe órgão executivo ne lamenta ho atuação guarda municipal nian hasoro vendedor. Taur matan rua kateten persija kuala di update no labele halo ação nebe fo prejuízo ba vendedor sira. Mako insama controla itene cidadão sira me fa ansasan. Ya une pedido makidane. Enquanto sira fatin sira nebe la interrompe, né, movimentos
cidadão siranian bamai labele boxira e karek bo tem que negociar sira explica basira tamba sira maglorisai tamba sira makhusu ba muda mas labele agressivo demais também o lamenta me situação ainda né mas há musuh vai ter vendedor sira para labele fa palestra clara imagina ita bot sira itania condutor ida nihe mutua barak iha bar Cristo Renaba lori careta tesi que vai sama sira rumah mate ita bot sira dia nusa governo lahaten zere então ikut ni governo masalah deh cidadão nunca salah também magone a uso compreensão siranian para ita disiplina o itu ane ita ihe umamos ita impõe disciplina ba ita ne wansira então ihe ita ne cidade mo ita impõe disciplina. Ex-Presidente República Nemos encoraja vendedor sira nebe fan sasan ia dalam público coopera hodi labele fan ia dalan nune labele implica ba movimento transporte sira. Além de chefe Estado José Ramos Hortamos lamenta a atuação guarda municipal sira ba negociante sira nebe mak fan sasan ia dalan ninin. Adérito Ximenes, Bem-vinda Ximenes, GMN. Líder nacional Kairala Sanan Gusmão, Liu Husi Associação Turismo Religioso Timor-Leste, se organiza competição Taça Avonana para evento coral. Líder nacional Kairala Sanana Gusmão nebe representa o Francisco Calboadilai, hamutu ko Associação Turismo Religioso Timor-Leste, se realiza evento Taça Avonana nebe focaliu ba competição coral. Presidente da Associação Turismo Religioso Timor-Leste, Padre Ângelo Salsinha, agradece ao líder nacional Kairala Sanana Gusmão, nebe fo confiança onde organiza a competição ne. Competição ne se for oportunidade para a religião hotu, inclui escola secundária sira e dili. Agradece barak, ba bonana o equipa bonana ninia nebe maka fo confiança ne Miami ne início. Hahu sine maka misi halotan buat barak ba oing a nível festival sira interreligioso. Nomos festival sira selutan mai be hahu husida confiança da nebe confia Miami hahu ohin ama la interesse buat sira seluk ami la idane ba la inclina ami puramente moral espiritual apoio divertimento espiritual ematulau hamutuk kanesan mau alin idane dit ma kami promove i atividade sira nebe ma kita laudan mai hahu hosi koru no vocal group idane be ma kita se anuncia kita sei halo don resisto maihusi primeiro maihusi comunidade religião lima ne rasik nós maihusi coro sira juventude deve ma kita se promove a atividade ne. Francisco Calboadilai representa Kairala Sanana Gusmão hateten atividade ne hanesan motivação ba juventude sira hafoin pandemia liu atunune ba futuro bele halo bot liutan. Ito atene kata ko amu explicatiana ne atu halo atividade ida neve makatu motiva liu jovem sira estudante jovem religioso sira ou seja religião é para motiva ita tene kata coffee pandemia depois de tina rua liu quase tina tolo é tempo ona para ita começa lá uma vida normal não é precisa tempo neve maka ita começa a recuperação ne husi oi tamba coffee ne halo destruição e a área oi e moralmente me senti honra tebes que belo serviço a moto equipa abonana um belo serviço a moto com associação turismo religioso para a atividade né motiva itania jovem sira começa na baoin hare na se oin sai da maka amo Angelo hatotia nebe am senti honra kata bele serviço a moto no nemos vai futuro se a moto serviço tá de atividade desporto cultural. Manang nain i evento ne se hetan tasa osang nomo certificado nebe asina usi líder nacional Kairala Sanana Gusmão Jimmy Fernandes GMN. Representante usi religião tolu agradece ba Kairala Sanana Gusmão ho equipa nebe lo evento grupo coral. Agradecimento ne hato husi representante religião tolu nebe se rola parte e a competição grupo coral
nebe organiza husi líder nacional ho equipa li husi Asociação Turismo Religioso Timor-Leste, representante religião tolu husi musulmano protestante no Confuciu agradece bakaira Lasanana Gusmão ho equipa tambali husi atividade ne bele valoriza juventude e nação ne no Hametin Paz. Ita lau zare ba buat nibe maka ita tu para hetan ini muito importante maka unidade fraternidade humano ne maka isso é importante entre ita o ita ne importante segundo liu sidane ita saya nessa parceiro saya nessa mitra ida nebe parte equipa abonana ninia e mos parte a seu turismo religioso ninia laos ida nebe mas bawoin ita não fatia confiança não fatia muito ida ne tamba evento dele importante o de bele hamiti ni tenia unidade ba fiar ninia hari situação nebe iha Atividades ida ne ame agradece tepes ba abonana ho equipa hanesa meios ida que condiz bons ambientes para ita bele halo convivência comum especialmente a determinação ne e ida ne mos o propósito fundo ida o ita rona kata ida ne mos halo o propósito até for valorização da nação Timor-Leste. E tem abonana por iniciativa é importante tepes para liu husi atividades nansane para ita bele hameting e tem paz e tem amizade e tem friendship hanu ida ne importante tepes ita hotu mai apoio ajuda para ita bele luri inisiativa ida ne hodiak baoi. Atividade ne hetan apoio husi líder nacional Kaira Lasanana Gusmão ho equipa no se organiza husi Asociação Turismo Religioso Timor-Leste. Jimmy Fernandes, SGMN. Parlamento Nacional adia discussão pedido autorização de deslocação Presidente da República para Indonésia. Tua agenda e a quinta semana ne Parlamento Nacional realiza plenária extraordinária onde halo discussão ba pedido de deslocação Presidente da República José Ramos Horta ba Indonésia. Mas a agenda ba discussão refere a dia fali ba semana oin, tamba deputado na rua husi bancada PLP, no ida husi bancada kuntu la marca presença e a discussão refere. Tamba nesse fe bancada Fretilin, deputado David Dias Jimenez Mandati, husu presidente parlamento atua dia discussão refere. Ba agenda ikut liu dissensos deputados ao colher itu ho chefe bancada Fretilin sira uso adiamento para tu contribuir dia que liu ba itine decisão ida nebe sei hola como ba consentimento ne tamane sira uso tempo mesa autoriza atu dia ita segunda-feira la bele dia 11 né conta geral estado de Lorong Tomak se la terça-feira ela consegue resolver mais tarde dia 13 tem que resolver outra agenda inclui a agenda ida agora hoje está dia. Pedido de deslocação Presidente da República da Indonésia haruka ba Parlamento Nacional e a semana kotu kodi husu autorização a deputados siranian. Tur plano Presidente da República José Ramos Horta se desloca ba Indonésia e a lorong sanalura senwalu fulan zulho no durante a semana ida e a Indonésia. Felicitas Borges, Jovial da Costa, GMN. Parlamento Nacional realiza eleição para membro Comissão Recrutamento Procurador República no Procurador Recurso. Leusi plenária extraordinária nebe halau quinta semana ne Parlamento Nacional realiza eleição onde hili membro na rua para recrutamento no seleção para provimento vaga da hulu e eleição para membro Comissão Procurador República no Procurador Recurso ne e a candidato na entolo. Candidato na entolo ne candidato Antônio da Silva Sarmento apresenta o bancada PLP, candidato Silveiro Pinto apresenta o bancada Sanarte, no candidato Arlindo Dias Sanchez apresenta o bancada Fretilin. Resultado da eleição ne tudo, candidato o bancada PLP Antônio da Silva Sarmento retam votos 5-0, candidato Silveiro Pinto o bancada Sanarte retam votos 3-0 rasinhat. No candidato Arlindo Dias Sanchez, o bancada Fretilin retam votos Ronolo Rasinhat.
O resultado é Antônio da Silva Sarmento no Silveiro Pinto, mas eleito sem membro comissão recrutamento na seleção para provimento vaga da Hulu e a categoria Procurador República no Procurador Recurso. Felicitas Borges, Jovial da Costa, GMM. Tenente General Falo Ratalaik, o governo atual manutenção Barro Berlim Ramelau. Chefe Estado-Maior-General FFDTL, Tenente General Falo Ratalaik, quinta semana halau visita emergência para Berlim Ramelau, tamanha parte preocupa a condição Ro Berlim Ramelau, nebeto agora governo sedau kalau manutenção. Tama ursei que makausim relator usa menia be equipa ne mai halu be sedane, mai halu transição, mai ne be situação ide ne, serne relator mai hau preocupa. Tamanem hau mai atau mai visita para confirma pe serne relator ne los kalai. Ne hau be hau buat balo confirma ona, hau hare ona sasan serne, ne para hau tobane bel hau fo hau nia be parecer ba iha be ministério o governo para hare. Hare o dificuldade preciso be iha be buat uma medida rumah ne be urgente imediato para tu tem que rolar, parte estado tem que rolar, o governo tem que rolar e depois hoje até para que saída mas foi instrução do comandante antes de ser a navegação, ser tem que treino preparatório da hamutu porque nem instituição civil mas militar mas era hamutu falando tem nem diferença boa tidak né galera. Tenente General Falo Ratalaik pona instrução ba comandante sira atu treino no halo preparação hamutu ko tripulante sira usiro Berlim Ramelau antes halo navegação. Ia sorin selu presidente aportil Lamartino de Oliveira hateten persija dia ro equipamento balung iha ro Berling Ramelau. Riskune saida, riskune ba itane ema. Tamanema o comandante colher ne razão. Itala bele taka. Persija hari ini equipamento balu kan so. Equipamento balu ne bema kaya ormatan, leten, batiran sekareta ne karik batire be sadane. Punteru serne nina indikação atorone halai bane ini indikator saida makota ting persija dia dun teknik. Ya leting ya, batnya nasa binokulu ida, en bani iya. Sokela dalam lawak lan ya lafun fungsiona. Tamanema sempre ia obstáculos. Mas lius obstáculos ini kita beli tek di dene ada di anso in comandante foi la recomenda kata persija hadia I tem que badoki. Plano ana kata fulang outubro ami tem haru corone ba. Para badoki ulang fifali, hare fifali. Anso duet soke ate ne nos tem bahare fifali. Tuir lei sola somar pol linia. Bema kata ya tem que tinatinan ro sempre tinatinan badokin per bele halo reparação ba buat bema kata buat sir faltane or sir ya reparação nem itare hadi itu problema ne bema Ro Berling Ramelau iha mak esko sonder ko di deteta tasini klean laiha mapamentu laiha minoklu ba kalangnian. Situação sirne mak resulta Ro Berling Ramelau hetan insidenti bebek iha portu kitara mahata ambeno ikusi iha lorong sanra sing hitu fulan abril liba equipa cobertura GMN. Coveiro sira rezeita huso samba comunidade nebe atuha koi mate. Coordenador Geral Cemitério Público Município Dili, Marcos Freitas Barros, Hatolha Hirakne, relaciona a preocupação comunidade Niang com a barra koi mate esse e a cemitério público né tem que selo $100 americano rihun ida ba coveiro isera. Marcos Chateten durante né funcionário coveiro permanente ka contratado sira sida custo osan homontate rihun ida ba família sira nebe akoi mate isi em cemitério público sira tamba coveiro sira fulang manang osan husi governo. Marcos esclarece situação nebe acontece dala barak família mate bien sira makhakarak fo osan torrihun ida ba coveiro sira. Funcionário atu contratado permanente ne ia município toma responsabilidade quando vai hira ema funcionário coveiro sira se acontece buat hansahira antau ita bocer mai lore osa se karik ema funcionário sira bahusi uma dia oke ini matona pronto tem que ser hansane ba ne ami salah lakoi atu servisu buat sirne antau ita bocer mak lore osa mai tawar mas buat tidak kan bahira ita bocer de osa ne to 1000 ne ida nene bazia ba material foto tu material to ema mak serviço completo ita bocer hein lor material ma halote nega mas buat ne
kansa buat tidak kari kita bawa sir mak loro sama tawar hene. Lai ha funsionari ina mag hene durante início kedan to rate na kunu lai ha funsionari ida bahus osang ia mati bian sir agora na kunu rate ni uma lai. Coordenador-Geral Cemitério Público Município de Iline esclarece, da Cemitério Público Becusi se ia espaço atu hakoi mateisin. Rate hene laos yang fatin laya. Agora dau ami buka meus dalang na bema se bele para em hakoi em mate mai ami am tinggi hakoi. Di zau husi município taka quadro aviso hena ba la bele. Okay. Mas ami makia terreno nebe hene fatin dala na be maksibele para ami hakui ema mate mai ami simu kui na daune governo serviço mútuo com o município dele onde prepara cemitério público fom ba município dele iha maitenaro horai hectares ruanolo Abraão Amaral Jemen. Telespectadores, turma acompanha informação balo em espaço comercial. Cepat a União Europeia lança Manual Cidadão Bada Huluk, onde suporta a comunidade a tu acesso à informação do governo. Manual da Huluk, onde suporta a comunidade a acesso à informação do governo, cria financiamento União Europeia, a iniciativa assegura responsabilidade do governo União ba COVID-19, no promove liberdade de acesso à informação e a Timor-Leste. O objetivo desse manual é facilita cidadãos de direito constitucional com a informação onde promove no hackbit conhecimento cidadão particularmente feito cidadania de direito a ter no acesso à informação com a desenvolvimento e a área educação, saúde, social, política, no economia. Manual ba liberdade de acesso à informação, maka atu hackbit público tomak e Timor-Leste laran tomak quando basirine direito constitucional atene husi informação cima informação husi governo nebel haria sirne moris lorloron e mos objetivo ida selo maka atu hakbit mos conhecimento funcionário público sirnia e governante sirnia quando basirine obrigação foi informação ba público banheira público precisa cidadão sira atene kata informação né sobele mai husi governo e governante sira linhas ministeriais nível relevantes estamos sira mas acumula informação ba benefício povo nia lore osan povo nia atata informação né e osane atugasta ba hori onsa hadia mores povo nia setor política econômico social e cultural e né informação né sobele mai husi governante sira ne bela osan notícia laos notícia um celular. Ministro do Assunto Parlamentar na Comunicação Social, Francisco Martins da Costa Jerônimo, considera manual importante tebes a facilita no suporte à comunidade para acesso à informação do governo. A Constituição da República Democrática Timor-Leste é artigo 40, colhia uma moça elevada, liberdade de expressão, mas temos liberdade de acesso à informação. Também o governo deve ter liderado o primeiro-ministro general Paulo Matanrua e tem programa plano kata desenvolvimento neve makato halo de central maka ema kamane ema hotutu sidram hotutu ya Timor-Leste ia direito to maka atene informação saída de atu halne hodine bel fot decisão tu ideia da minha consciência hanoi governo halor ramo minha programa serne ilao to ia suku serne be maka isolado rio exemplo tabel vai a linha crai tabel ba to ia lontas tabel ba to ia suku daton nível susah tetenas ia informação governo to ia neva atau foi informação los ba comunidade ia base atau até saída maka governo ne halo basira não saída maka governo tal orçamento e orçamento geral do estado atau desenvolver raio ne tui padrão ne maka tu cara. Participa em cerimônia de lançamento secretário de Estado para Igualdade e Inclusão
Maria do Rosário de Fátima Correia, embaixador União Europeia e Timor-Leste, a moto com o Grupo Trabalho Nacional, Liberdade e Acesso à Informação, no nosso ponto focal CEPAT, Rússia Município São Recintolo, no Reua. E a Biba Nemos, CEPAT, na União Europeia, prepara livro Manual Cidadão, onde faz ponto focal Rússia Município Sira. Abraão Amaral, Dilma Suzeti, Ziemen. Timor-Leste resiste a caso HIV-Sida quase rehunrua. Informação no Ratorusso Técnico Superior, Instituto Nacional Combate HIV-Sida, Ivone Antônia Barros, e a campanha Sensibilização e Informação com a Combate HIV-Sida e a Escola Heróis da Pátria Becora. Ivone Antônia Barros até tem objetivo de campanha ne ato sensibiliza informação para estudante no Manori na Insira, relaciona o caso HIV-Sida nebe resista macácia Timor-Leste, no Hassai Sira ne conhecimento e a área prevenção Samba Mora se refere. Usi 2003 hetang kazu ida to agora iha 2002 2022 Q1 ita hetang total dados kumulativo iha reunida atus 5 walonulu resin rua antang ho dados sidane haturu dehang katak usi parte insidene tengsi serviço makas atu bela sensibiliza informação ba iha base iba iha nível suku aldeia município nomos ia escola sirahoto tambah ita hare ita nia estudante sira agora navema produktivo então sira precisa ter essa cara catuvela hatena informação clear ona ba unsa atu prevenir sernian ba ia vírus HIV nerasi. Ivone Antônia Barros Satuta, atividade sensibiliza informação para a comunidade é importante, onde bela prevene comunidade liliu jovencira russo sexo livre. Informação, insa tu sira bela prevene sernian kona ba ia vírus HIV. Tambah vírus HIV ne dia katak buat nebe mai husi ema nebe maransu livre e depois ema ida nebe maka halo relação sexual também tá teri tene estudante sira agora nebe maka agora produtivo sira iha dobeng antau ko informação sira ne atu bela sira bela hatene claro clear atu ne para sira bela hadok sirnian husi transmissão ne. Turdado Susi Instituto Nacional Combate HIV-Sida IP registra caso HIV-Sida e a território nacional hamutu krihung ida atus 5 walu nulu resin walu usi número ne paciente ne behalo tratamento ativo hamutuk atus walu sanulu resin hat drop out hamutuk atus tolu 5 nulu resin tolu no caso mate hamutuk atus rua walu nulu resin walu. Leopoldina de Carvalho, Agostinho da Costa, GMN. Telespectadores, turma acompanha informação Sira que no mundo. China usa NATO atu para esforço destrui Ásia-Pacífico. Ministério da Relação Exterior China, Russo NATO, para esforço a destruir Ásia-Pacífico, no Russo a forte dalan-los, no respeita malo, com sistema pacífico no manang cooperação. Durante o Fórum NATO para Público, secretário dos Estados Unidos da América, Antony Blinken, atetem, relação roto nebesira ia a China, hanesam buat ida nebe complexo, no consequente, Russo qualquer relacionamento nebesira ia a nação selo, no ia aspecto relação nebe claro competitivo, não precisa garantir cada concorrência justo. Blinken afirma China estraga mina ordem internacional baseada em regras, enquanto NATO laheta conflito e defende ordem internacional baseada em regras. Lihus imprensa coletivo regular porta-voz Ministério da Relação Exterior China, Zhao Lijian hateten, China apoia firmemente a declaração Russo Blinken nebe takamata facto, nebe kahormutin no metan, no na mentalidade de guerra fria no viés ideológico. China sempre constrói paz mundial, no contribui para o desenvolvimento global, no defensora ordem internacional. Já um hatete em Estados Unidos da América aproxima o NATO, estimula a competição com China, no provoca confronto bloco, ato cria confusão no mundo. Durante a observação, Rússia tática sira hanesa nela matene, la popular no se la sai realidade. E denemak notícia dari Sangohing, turmai previsão tempo, balorang abang. Previsão tempo e Timor-Leste.
Abang ia dili bau kau nusuai kalau ansana kukung. Ia ikusi los palos no vikeke kalau ansana kukung. Ia hermer no manufai kalau ansana kukung ai leu se udang. Ia inaru se udang bobonaru na tauru kalau ansana kukung. Ia Portugal nesang Lisboa kalau ansana kukung Porto no Coimbra loron semanas. Ia Indonesia nesang Jakarta no Bali se udang Kupang kalau ansana kukung. Previsão tempo semana ne ia dili o ia dili kalau hana kukung. Ia lorang apa mos kalau ansana kukung. Debot sira belah rival iha mapa. Ia Bangkok no Manila Seudang, Kuala Lumpur loron semanas, Singapura no Brunei kalau ansana kukung. Ia Australia nesan Darwin kalau ansana kukung. Perth no Melbourne loron semanas, Sydney Seudang. Tô Jornal Nacional Bedi Sangohing, até a próxima.